O programa com pacote de medidas econômicas do governo foi lançado hoje à tarde no Ministério da Economia. O Plano Mais Brasil Transformação do Estado foi lançado hoje à tarde no Ministério da Economia. Em uma coletiva, a equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, detalhou um pouco das propostas e disse que esse foi um trabalho em conjunto entre os poderes. O processamento político diz o seguinte: primeira PEC é a PEC do Pacto Federativo, ela vai para o Senado. A segunda PEC é a da desvinculação dos fundos, ela vai para o Senado. A terceira PEC é a da emergência fiscal, ela vai para o Senado. A quarta PEC é da reforma administrativa, ela vai para a Câmara de Deputados. A quinta PEC é a reforma tributária, vai para uma comissão mista da Câmara e do Senado. E o projeto de lei das privatizações. Então, esse é o processamento político, é a forma como as lideranças políticas, em conversa conosco, sugeriram o fatiamento e o encaminhamento dessas reformas. O pacote econômico prevê ações com o objetivo de melhorar as contas do governo e estimular o crescimento da economia. Por exemplo, pretende criar o Conselho Fiscal da República, que vai analisar trimestralmente a destinação de recursos públicos e o cumprimento de regras fiscais. Pretende também aumentar a destinação de recursos do pré-sal aos estados e municípios e, com isso, descentralizar recursos com a liberação de 400 bilhões de reais para governadores e prefeitos nos próximos anos. Essa nossa ideia de, em 8 anos, passar o dinheiro do pré-sal que vier, na seção onerosa, 70% União, 30% estados e municípios. Já na alocação do ano seguinte, 35% estados e municípios, 40%, 45%, 50%. Em 8 anos, invertemos a pirâmide, 70% para estados e municípios, 30% para a federação. É o primeiro governo em 40 anos que fala em descentralizar recursos, em fortalecer a democracia. Pela manhã, o Pacto de Medidas Econômicas foi entregue no gabinete do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, pelas mãos do presidente da República, Jair Bolsonaro, que também estava acompanhado do ministro da Economia. Bolsonaro falou brevemente sobre o assunto e disse esperar que a proposta do Pacto Federativo, como é conhecida, seja aprovada no início do ano que vem. Então, essa proposta aí que veio da equipe econômica, mas que, apesar de não ter a minha assinatura, nós incorporamos essa proposta e nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós.